Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam novamente todos bem-vindos no canal da Merges, Associação dos Médicos Espíritas do Rio Grande do Sul. Você que é novo, está chegando agora no nosso canal, seja bem-vindo. Então nós gostaríamos de pedir que clique no link de curtir e inscreva-se no canal. Inscrevendo-se no canal, você vai poder ter acesso a outros vídeos de discussões diversas que haverão de ter no nosso canal. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, para que se propague cada vez mais essa proposta de Joana neste momento tão sublime que nós estamos vivendo, de um esforço coletivo por um mundo melhor, para que possamos ter um planeta melhor. Só se constrói um planeta melhor todos trabalhando. Salvador é só Jesus. Nós somos cooperadores dele para este grande evento, esse banquete que ele veio nos convidar a que nós pudéssemos fazer parte. Então, hoje eu trouxe uma proposta para nós, para que possamos compreender o que Joana tem a nos dizer a respeito de Jesus e o processo da reencarnação. No livro, em especial, o livro Jesus e Atualidade, ou seja, ela quer atualizar então Jesus, fragmentando ele, quebrando em partes e colocando sob o pensamento de Jesus o que ele quais são o olhar, como Jesus compreenderia determinados temas específicos. E nós adotamos Jesus e a reencarnação. No livro Jesus e Atualidade, especificamente no capítulo Jesus e a reencarnação, ela vai concentrar as informações de que nós necessitamos para compreender por que Jesus entendia o processo da reencarnação como uma necessidade. E por que isso era uma necessidade, uma vez que nós precisamos nascer no mundo, o mundo fenomênico, o mundo das ilusões necessárias, o mundo da forma, mas que ele a transcendia. Então ela vai nos dizer na seguinte lâmina, que é a primeira da nossa discussão, afirmando: se não fosse, traduzindo, não fosse Jesus reencarnacionista, e toda a sua mensagem seria fragmentária, sem suporte de segurança, por faltar-lhe a justiça na sua mais alta expressão, proporcionando ao infrator a oportunidade reeducativa, com o consequente crescimento para a liberdade a que aspira. Então o que ela nos traz nesta primeira lâmina? Ela vem nos convidar a repensar que, se não fosse isso, o nosso processo de reencarnação na Terra, ele não traria um sentido que é fundamental, que é uma lei, que é a justiça. Por exemplo, a justiça, a reencarnação é a maior manifestação de justiça. Por quê? Porque aqueles que um dia erraram, puderam retornar a este mundo, e retornando a este mundo, forçando o espírito a esquecer o seu passado para recomeçar. Aqueles que cometeram delitos, vai dizer ela, que têm uma oportunidade de se reabilitar. Aqueles que precisam dar seguimento a determinados conhecimentos ou determinadas experiências através da reencarnação, vão poder fazer esse processo. Então veja bem, o sujeito, quando entra no mundo do fenômeno, porque o mundo do fenômeno é o mundo físico, ele é o mundo das ilusões, presos pelos sentidos, é necessário, é um mundo necessário de estar presente neste mundo, mas ele é um mundo passageiro, ele não é um mundo primeiro. O mundo primeiro é o mundo espiritual. Então, nascer no mundo é uma necessidade. E veja bem, uma necessidade tão premente, tão forte, que simboliza exatamente o amor de Deus sobre todas as suas criaturas, demonstrando que nunca estaremos completamente perdidos, e que novas oportunidades surgirão.
Então, se não fosse a reencarnação, a mensagem do Cristo se perderia, se dissolveria, porque ele traz para nós sempre o recomeço. E como é que vai se fazer um recomeço? Se não for nascer de novo. Ela vai apontar na segunda lâmina para nós, nos dizendo assim, ó, com o apoio na doutrina dos renascimentos físicos, ele identificava de imediato quais os necessitados que estavam em condições de recuperar a saúde ou não, tendo em consideração os fatores que os conduziam ao sofrimento, porque sabia ser enfermo o espírito e não o corpo. Sempre se dirigia preferencialmente à individualidade e não à personalidade que se revestia cada homem. Ou seja, Jesus não dialogava com o homem ou a mulher, o sujeito que reencarnava, né, o sujeito reencarnante no corpo, neste corpo fenomênico em que nós estamos. Jesus dialogava com a alma que estava dentro do corpo, né, emergida sobre esse corpo. Jesus, ele nos olhava direto na alma, direto no ser. Ele não estava preso pelas ilusões que o mundo proporciona, mas ele estava voltado ao sujeito que ali estava frente a frente, ainda que estivesse mergulhado nas ilusões de si mesmo. E isso ele compreendia perfeitamente, porque sabia que todo o processo em que nós estamos inseridos é um processo normal na nossa evolução. Mas é necessário dar saltos, e esses saltos só podem serem dados a partir do momento em que vêm almas que nos vêm convidar, a como a de Jesus. Então, mesmo que Jesus soubesse que era necessário pular daquele patamar para atingir um outro e ir em busca da plenitude, ele também tinha em mente e que nós tínhamos nossas dificuldades dentro dessa caminhada. Jesus sabia que a alma, o espírito, precisava de tempo para evoluir. Então ele iria cravar em nós o aprendizado de que nós precisávamos, né, nas nossas entranhas perispirituais, a informação através da emoção, da vivência de viver com Cristo, e ali nós guardássemos para que nos milênios nós pudéssemos ir despertando aquela consciência cósmica. A Joana vai dizer que todos aqueles que viram Jesus passar poderiam continuar até os mesmos, mas quem com ele conversou, parou, dialogou, sentiu a presença do Mestre, olhou nos olhos do Mestre, conversou com ele, nunca mais será o mesmo. Este sujeito jamais vai voltar a ser o mesmo, porque ele esteve diante da verdade, que foi a expressão máxima de força de informação que ele poderia ter. Então ele jamais poderia continuar o mesmo. Na lâmina seguinte, ela vai nos trazer a seguinte informação. Não apenas no diálogo mantido com Nicodemos vibrou a sua declaração quanto à necessidade de nascer de novo. Ela se repete de forma variada, outras vezes confirmando o processo das sucessivas experiências carnais. Método misericordioso do amor de Deus para o benefício de todos os espíritos. Meus amigos, quando Deus permite que uma criança retorne ao mundo, um sujeito ou sujeitos que reencarnam, este ser, ele precisa emergir-se de uma forma que o desforme aparentemente, no sentido de que ele se torne um outro, ou que ele tenha uma outra persona. Ter uma outra persona de relações é necessário para que ele momentaneamente adquira uma nova experiência e um novo olhar. Fosse ele ainda manter o seu passado no presente, com certeza o sucesso da sua existência não lhe traria êxito, porque a força mental do seu passado traria naquele momento reflexos
não muito bons para a sua existência. Então, nascer no mundo, nascer de novo, voltar a ser criança, é uma necessidade para a alma. E essa necessidade é tão clara pedagogicamente, vamos olhar aos olhos espíritas, que quando nós reencarnamos, a nossa aparência ela deve ter, no mínimo, uma aparência angelical. Porque nós precisamos cativar aqueles que irão nos cuidar. Na espécie humana, somos os seres, na espécie animal, somos os seres que mais necessitamos de cuidado ao longo do tempo. Os animais, por exemplo, questões de meses, já se desprendem deste laço de necessidade e já atinge a sua emancipação, né, como os pássaros arrolam os céus e vão viver as suas existências. O ser humano, por atingir a racionalidade, ele tem através da sua história antropológica, uma constituição física e principalmente nervosa que requer, pelas suas estruturas, um cuidado mais amplo. Por quê? Porque ele ainda depois de nascido no mundo, estando no corpo, ele ainda precisa construir, né, organizações, né, sistemas que ainda estão por vias de se, vamos dizer assim, se terminarem, se formarem, vamos colocar essa palavra. Por quê? Então este ser ele precisa de cuidados mais longos. Então a criança nasce. Para que ele tenha esse cuidado, ele precisa de outro. E este outro, ele precisa cativá-lo. Vai ativar um instinto materno, pelo seu olhar, pela sua expressividade angelical, ele proporciona isso tudo por uma sabedoria divina. No outro, o amor e o despertamento para que ele possa olhar naquela pequena criança, naquele pequeno ser, a necessidade de o ampará-lo e zelá-lo. A sabedoria divina, ela faz com que este fenômeno ocorra na Terra exatamente por esses fatores que eu havia dito. Então, é necessário voltar para retomar. Meus amigos, a culpa, ela é um tipo de sentimento que paralisa o ser. O ser, ele acaba permanecendo travado. Então, é necessário que se tire o ponto principal, que é a informação. Então, retira-se aquela informação daquele ponto para que ele possa andar. O processo culposo momentaneamente deve sair. Então, assim ele pode andar. Como se dá esse processo? Pelo esquecimento e voltar a ser criança novamente. Então, este processo é um processo riquíssimo pedagógico. Investir na infância é o primeiro movimento que nós espíritas, por exemplo, cometemos. O primeiro trabalho dentro de uma casa espírita a se pensar é o processo da educação infanto-juvenil. É o retorno da alma. É quando o sujeito volta a ser infância e agora ele precisa, e ele é o ponto principal de mudança do mundo e do planeta. Então Joana de Ângeles nos traz essa mensagem do Cristo, mostrando que Jesus nos enxergávamos como seres que voltávamos, íamos e víamos. Ele não estava preocupado com os nossos aplausos, os nossos agradecimentos para com ele, porque ele sabia, diz ela, que o processo da reencarnação faria com que nós pudéssemos entendê-lo mais adiante, e que não era para aquele momento, mas Jesus sabia, era necessário que ele cravasse em nós aquela emoção, aquele convite, emoção, para que adiante
nós pudéssemos fazer um aceleramento nessa existência. E nós já estávamos maduros psicologicamente, e não no corpo, para fazer essa caminhada. Jesus, quando dialogava conosco, ele olhava direto na nossa alma e não no fenômeno físico do corpo. Ele não necessitava das nossas aprovações, porque ele já se autoaprovava, era espírito puro, ele já se mantinha emocionalmente para consigo mesmo. Como ela vai dizer na lâmina seguinte, observe: sem preferência ou disputa por alguém ou alguma coisa, a tudo e a todos amou com desvelo, albergando a humanidade de todos os tempos no seu inefável afeto. Espalhou missionários pela terra falando a linguagem da reencarnação, até o momento em que ele próprio veio confirmá-la, acenando com esperança futura de felicidade para todas as criaturas humanas. Nesta última lâmina, ela vai nos dizer que ele nunca teve preferência por quem quer que fosse. Jesus, ele estava livre desses atavismos mesquinhos da nossa alma, que são especificamente diálogos do nosso próprio ego. Jesus estava, digamos assim, ele vivia em plenitude e ele havia atingido o ser real. Ele já tinha sua completude espiritual. Ele acenava para nós este caminho. Nós, por exemplo, às vezes falamos um pouco para que o outro nos escute e agradamos o outro para que sejamos aceitos. Isso faz parte deste momento ilusório da nossa caminhada. Digamos que ainda até possa ser necessário para que haja um convívio mais amorável, digamos assim, e favorável socialmente. Mas esse não é o caminho ideal. Ele pode ser necessário momentaneamente, mas ele é necessário que nós o transcendamos. Então Jesus não precisava destas afirmações e nem nos dizia nada para agradar, nem nos queria agradar, pois não tinha necessidade de ser agradado e nem de ser agradável. Jesus era o próprio centro da verdade, ele representava o próprio Pai. Ele tinha a verdade com ele, mas ele sabia dosá-la para nos dar. Cuidado, meus amigos, quando você está de posse de uma verdade. O fato de você ter uma verdade não significa afirmar que nós devamos colocá-la com toda a sua intensidade ao outro. Por quê? Porque esta verdade, não sendo dosada, ela vem com tal força que mais machuca do que informa. Se nós olharmos para o Sol, por exemplo, que é o símbolo de verdade, nós vamos entender que se ficarmos olhando fixamente para ele, ele vai nos machucar a visão. Por que ele vai nos machucar a visão? Porque a sua intensidade de luz é tão grande que nós não conseguimos vislumbrar. Então aquilo que é o máximo acaba se tornando perturbador. E o Evangelho segundo o Espiritismo vai afirmar que luz demais pode ofuscar e não iluminar. Então este convite para que nós tenhamos sempre o cuidado de não jogar aos outros a nossa verdade. Por quê? Porque o que é antídoto para você pode ser veneno para o outro. Então termos esse cuidado de não derrubarmos uma verdade imensa sobre o outro com a responsabilidade de que isso irá iluminá-lo. Cada um sabe os seus passos e Jesus sabia disso. E ele sabia que era no processo da reencarnação que se dava o tempo necessário que a alma precisava. E essa necessidade de voltar a ser infância, para que somente por este mecanismo do esquecimento do seu passado, a alma então pudesse fazer
todo o seu percurso com êxito, porque o trabalho divino, o trabalho das grandes almas que representam, que vão representar Jesus entre nós e Deus entre nós, ele é um processo pedagógico de alta eficácia. Reencarnar é uma proposta pedagógica que a alma precisa, é uma necessidade da alma. Estar no mundo deste fenômeno. E Jesus respeitava extremamente esse fato. Então ele veio anunciar. Ele poderia ter mandado vários emissários, como ele mandou vários emissários para a Terra. Mas ele jamais mandaria fazer aquilo que ele deveria, porque ele acreditava que dentro deste processo pedagógico estava o processo do quê? Do exemplo. Né? A informação puxa, as verdades puxam, mas é apenas o exemplo é que arrasta. Só o exemplo arrasta. Para que assim a alma ganhe o tempo, né? Tenha o tempo necessário para fazer a sua trajetória, porque foi assim que ele a fez na sua caminhada tão sublime quanto ele percebe que vai ser a de todos nós, independente de onde estejamos. Um abraço a todos, até breve.